2013 foi a data, pessoal, que eu abri minha primeira mercearia. Minha primeira mercearia lá no bairro de Jardim Esperança, na Rua dos Pelicanos, de gaveta ainda, pessoal. De gaveta, não era nem de esquina. Hoje eu considero o melhor ponto é o de esquina. E eu abri minha primeira mercearia no ponto de gaveta. Eu comecei no ponto de gaveta. Ponto de gaveta é quando você tem casa dos dois lados, assim, você tá na gaveta do negócio, né? E eu abri ali. Critério de escolha, simplesmente porque minha família era dali. Simplesmente. Eu morava no Vale do Sol, de fundo pro terreno do meu irmão, né? E eu escolhi aquele bairro ali porque minha família já era dali. Diferencial? Sim. Qual que era o nosso diferencial no começo ali? Horário. Por nós ficar até meia-noite, muitas das pessoas que não tinha outro lugar para comprar, vinham até nós, comprava o produto, se obrigando a pagar de repente um pouquinho mais caro, né, no produto, mas voltava depois de manhã ou de tarde porque gostou do atendimento naquele horário diferenciado que a gente fazia. Então esse foi o começo nosso. Como que a gente chegou nessa rua, nesse ponto? Não foi por acaso, pessoal, não foi por acaso. Eu saía 6 horas do meu serviço, ia para casa, dormia, 10 horas a Camila me acordava, eu ia para o Jardim Esperança, ficava olhando as ruas e de repente a rua de asfalto e mais iluminada era a rua que tinha maior movimento. Então essa era a rua que nós tínhamos que fazer o nosso comércio. Nós ia no final de semana então naquela rua, dar uma pesquisada nos pontos, até que a gente achou um ponto comercial ali. Era pequenininho de frente, mas era meio compridinho, sabe? Primeira coisa que o proprietário do ponto falou vocês têm que montar um bar aqui. Se vocês montar um bar vai dar certo. E eu falei para ele, não, nós vamos montar um mercadinho, nós vamos montar uma mercearia. Se o senhor quiser alugar, é para a mercearia que a gente vai fazer. Ah, mas mercearia não vai dar certo. Não, pessoal, nós nem começamos e o filho da mãe já falou que nós não ia dar certo. Um ano depois nós pagamos R$500 mil num supermercado no bairro, né? Mas até então a gente não sabia que nós ia dar certo. E mesmo ele falando que não, né, a gente decidiu montar a mercearia. Só que por ser grande a mercearia, o ponto, né, porque a mercearia mesmo, na verdade, no começo foi pequena, né, o ponto era grande. Na verdade era pequeno, pessoal, mas pra mim era grande, eu não tinha dinheiro pra poder montar, aquilo ali era grande pra mim. E daí eu falei pra Camila, o que você acha de a gente dividir o ponto? Do meio pra frente fica a mercearia e do meio pra trás fica a nossa casa. Ah, mas e a nossa meia água lá aqui que nós temos? Ah, não, a gente fecha. Ou a gente aluga depois, você que sabe. Só que daí, pessoal, nesse meio tempo que a casa começou a ficar sozinha, começou a aparecer um cara rondando a casa lá. Até que a vizinha da frente chegou e falou assim, Gustavo, tem um cara rondando tua casinha lá e então é melhor você ficar de olho, que senão você vai perder. E eu já comecei pensando, o que eu vou fazer, até que chegou um senhorzinho e falou assim, vem cá, você é o menino, dono daquela casinha lá no Vale do Sol? Eu falei, sou. Você não quer vender? Daí eu, com medo de alguém entrar, eu falei assim, vendo. Quanto que você faz? A gente conversando ali, a gente chegou a uma conclusão de R$300 por mês. Então ele ficou ali durante 3 anos, pagando R$300 por mês. E esses R$300 por mês era para investir em produto na mercearia. A Camila também acabou fazendo acertinho no serviço dela, para que ela pudesse pegar esse seguro-desemprego e investir também na mercearia. Então, pessoal, nos primeiros meses, 300 daqui, mais 600 do seguro da Camila, era quase R$1.000. A gente pagava para a mercearia poder daqui 2, 3 anos dar fruto para a gente. Então, se você está achando em montar uma mercearia, montar um mercadinho, montar um mercado e está achando que vai montar hoje e ele já vai te dar lucro no mês seguinte, não. Eu fiquei durante 1 ano, até hoje na verdade, até hoje eu pego e invisto 99% de volta na empresa. Só que hoje, pelas minhas lojas estar maior, eu consigo ter um carro bacana, ter uma casa bacana, mas praticamente todo o lucro da minha empresa é para investir, sabe por quê? Porque eu não quero morrer com 5 lojinhas, eu quero ser um hipermercado, eu quero ser um supermercado grande, sabe? Daqueles de avenida, gigante, bacana, sabe? Então, se de repente para os meus colegas hoje eu tenho alguma coisa, para mim eu tô só no começo. Lá na mercearia eu estava só no começo, hoje eu tô só no começo. Claro que eu tive que dar um pontapé inicial, sim, todo o dinheiro eu investi, até hoje eu invisto praticamente todo o dinheiro. E daí a gente escolheu a rua, a gente escolheu o ponto, a gente vendeu a nossa meia água para esse rapaz por R$300 por mês, o que pesou ainda mais a nossa consciência, porque se a mercearia não desse certo, nós não tinha mais para onde voltar, porque a casa nós tinha vendido.
para morar no fundo da mercearia. O fundo da mercearia, com o tempo, passou a ser também o depósito, porque a partir do momento que as coisas começaram a dar certo, as mercadorias que sobrava, que não cabia na nossa área de venda, começou a ficar embaixo da cama, começou a ficar nas paredes, e quando a gente viu, a gente estava dormindo no depósito. Tivemos que alugar a casa de trás da mercearia, e todo aquele ponto que no começo eu achava que era grande, passou a ser todinho a mercearia, e então a casa do rapaz passou a ser a nossa casa e depósito. As coisas começaram a dar certo, né? O nome lá de fora, tive várias possibilidades de colocar, mas preferi colocar o Neubauer, que é o meu sobrenome, Gustavo Calel Neubauer Bento, o sobrenome da minha mãe, né? E por incrível que pareça, Neubauer quer dizer bom fazendeiro, né? Menino fazendeiro, bom fazendeiro. E daí o logo da minha empresa ficou um bonequinho com um chapeuzinho, mas esse logo aí eu vou explicar mais pra frente, porque quando na mercearia eu não tinha nem ideia do que ia ser o logo e tudo mais, eu queria só abrir a mercearia e que desse certo. Muita gente, o maior mercado do bairro ali já estava grande, tinha mix, o supermercado grandão da avenida tinha um preço e mix. E o que eu tinha para poder oferecer? Eu não tinha nada, né? Eu era pequeno, não ia conseguir ter mix. Por ser pequeno também, e não ter dinheiro, também não ia conseguir comprar quantidade. E daí eu não ia ter preço bom. O meu preço ia ser sempre o mais caro e eu ia ter só o que estava na prateleira, né? Então o que eu podia oferecer naquela época? Em 2013, há 7 anos atrás. A única coisa que eu via que eu podia oferecer era a minha mão de obra. E a minha e da minha esposa. Então a gente preferiu trabalhar até meia-noite. Das 8 da manhã até meia-noite. Durante o mês de aviso, ela ficava da 1 até meia-noite. Ela ficava 1 hora, 6 horas eu vinha do meu emprego, do meu serviço, que eu ainda trabalhava naquela época. 6 horas eu vinha, ficava no caixa e ela ia para dentro, lavar roupa, aproveitar um pouco da luz do dia para lavar roupa, fazer as coisas. E daí ela fazia a janta, tomava banho, eu ia pro caixa, eu jantava e depois ficava com ela até no fechamento. Quando chegava ali por meia hora, faltando para dar meia-noite, para a loja fechar, a gente começava a abastecer o freezer. Nós tínhamos um freezer de uns 2 metros, um balcão horizontal de uns 2 metros, daquele que fazia gelo em cima. Daí na parte de cima nós colocava ali salsicha, cabo de rei, vina, tudo que fosse rápido, sabe? A gente colocava na parte de cima, para vender, para poder ter alguma coisa, para poder vender na hora do almoço e da janta, né? E na parte de baixo nós colocava ali refrigerante, gasosa, água, cerveja. Os pingos que dava do gelo, gelava a cerveja que ficava embaixo. Então, assim a gente fazia. E para que não vendesse quente, o que a gente fazia? A gente abastecia de noite, antes da loja fechar, ficava a noite inteirinha gelando, no outro dia de manhã cedo estava tudo gelado. E nos produtos de cima, para não queimar, para não escurecer, não secar, a gente colocava um plastiquinho por cima das bandejas. E daí de manhã cedo a gente tirava o plastiquinho e estava tudo fresquinho. Durante um bom tempo, pessoal, eu só comia o que eu vendia. Então eu nunca comi carne enquanto eu tinha mercearia, nunca comi carne. Eu só comia salsicho. Ah, o salsicho ali queimou, ficou feio, o cliente não quis levar ou ele devolveu, a gente trocava, porque aquilo dali era nosso almoço, nossa janta. Ah, Calel, o cliente devolveu um cabo de rei, porque tinha uma perninha, tinha uma merdinha de mosca ali. Não tem problema, corta ali aquela parte ali e faz lá no almoço pra gente. Então, pessoal, durante um bom tempo foi assim, simples, sabe? Do nada. Eu mesmo que calfinei o ponto ali, eu e a Camila ia pra lá, a Camila trazia o carrinho e eu ia calfinando a parede com a Angélica brincando ali. As prateleiras eram de madeira. Hoje eu tenho prateleira de aço, custa 800, 900 reais um metro da prateleira de aço. Naquela época eu não tinha dinheiro, então eu fazia com prateleira de madeira, tábua de pinos mesmo, sabe? Comprava tábua de pinos de 30 centímetros, colocava ripa, fazia tipo uns cavaletes e colocava as tábuas dentro. E daí fazia bem bonitinho, meu pai fez de graça pra mim isso daí. O balcão do caixa, em vez de fazer um caixa check-out daqueles de supermercado, eu fiz um balcão de mercearia mesmo, sabe? Colocava um vidro ali na frente, colocava os salgadinhos. Meu pai fez para nós isso daí também. Então daí a gente fez a mercearia, na frente ficavam as prateleiras dos produtos, a pessoa pegava e vinha para o fundo da loja. Depois a gente mudou, colocamos caixa na frente, conforme as coisas foram melhorando. Apareceu também, graças a Deus, apareceu uma moça vendendo alguns equipamentos de mercearia para poder pagar parcelado. Eu, junto com meu irmão, que ele também abriu uma mercearia pouco tempo depois, a gente comprou e dividimos. Ó, você paga metade, eu pago metade, eu vou querer uma geladeira, vou querer um balcão, isso, aquilo. E eu acabei comprando algumas coisinhas para mercearia, uma geladeirinha da Coca velhinha, umas prateleirinhas, uns negocinhos, para poder deixar ainda mais bonitinha.
Fizemos uma divisória no meio da mercearia para poder dividir, né, o ponto onde vai ser a minha casa e onde seria a mercearia. O banheiro ficou do lado da mercearia, então sempre que alguém quisesse tomar um banho ou sair do banho, para não ter cliente na hora, e a loja só tinha a mercearia só tinha 2 corredores, né? Então se você fosse sair do banheiro, você ia pegar o corredor do cliente, né? E daí para não sair, o que a gente fazia? A gente batia na porta, a Camila ia lá na frente, via se não estava vindo nenhum cliente, daí ela falava, pode sair. Eu pegava, saía rapidinho, ia lá para dentro de casa, trocava de roupa. E assim a gente fazia, tentar conviver com o cliente ali no meio, sabe? A Angélica ficava brincando, eu falava para Camila assim, Camila, eu não gosto quando a Angélica fica brincando com os brinquedos aqui na frente da porta. A única porta que nós tínhamos para o cliente entrar, ela enchia de brinquedo. Dava a sensação que fazia 1 hora que não entrava ninguém, dava a sensação que não entrava ninguém faz tempo. Então eu sempre cobrei isso dela, sabe? Não quero que a Angélica fique brincando onde é a área de venda. Quer brincar? Brinca ali no quarto, no depósito, ali onde fica as mercadorias, ou brinca ali na parte da frente, mas na porta não brinca, né? Cansei de pegar também a Camila, às vezes de bruço, assim, no caixa, ou assim, eu falava assim, Camila, fique de qualquer jeito, mas não fique de bruço no balcão. Isso dá uma sensação que tá morto, que não tem ninguém faz horas aqui, sabe? E daí ela se ajeitava, sabe? Sempre tentando se corrigir. No começo minha família falava também, né? Kalel, não faça isso, você vai sair do teu emprego, que é garantido para montar uma mercearia, vender doce de amendoim. E, pessoal, eu nunca dei bola. Eu nunca fui Maria vai com as outras. Até hoje não sou Maria vai com as outras. Ah, porque o político é um mau governante. Eu não sei. Eu tenho que analisar para mim poder ver. Não é porque eu não sei, pessoal, que eu vou acreditar em tudo que me falam, você Maria vai com as outras, não. Eu sempre fui um piada e opinião. Mesmo quando estava montando a mercearia, quando eu decidi levar a Camila da casa da mãe dela para morar no fundo da minha casa lá, eu sempre fui um piada de atitude, sabe? Então, hoje, para mim poder estar disponibilizando um pouco do meu tempo, das minhas lojas, para estar gravando essas videoaulas para vocês aqui, não é de graça isso daqui, pessoal. Vai ter um custo. Isso daqui eu sei que vai ter um custo. Então, se eu estou abrindo mão hoje de ficar hoje no escritório da minha empresa e estar aqui hoje, aqui em casa, gravando aqui nesse simples computador aqui, essas aulas aqui, é porque eu sei que isso aqui também vai ter um retorno para mim e que vai ser de bom investimento para você que está aprendendo. Eu tenho certeza que todas as experiências de vida que eu estou tendo aqui e estou passando para vocês, é aquilo que vocês vão ter também. Só que alguns, de repente, no primeiro soco, vão querer desistir. E eu tô aqui para mostrar para vocês que o mesmo soco que vocês estão levando, eu também levei. E tô aqui para mostrar que eu segui em frente e consegui conquistar bastante coisa. E para isso você não pode desistir. Não pode desistir. Porque vai ter gente que vai falar que a tua mulher é ignorante, que a tua mulher não dá para o comércio. Vai ter muita gente que vai falar que você não serve para comércio, que você nunca foi comerciante, que fique no teu servicinho que é mais garantido. Pessoal, se você quer, você vai lá e faz. Uma vez meu cunhado me falou bem assim, eu falei para ele bem assim, eu queria tirar uma moto, mas eu não sei se eu vou conseguir pagar. Ele falou bem assim, meu Kalel, vai lá e tira. Vai lá e tira. Você só vai conseguir saber se vai conseguir pagar ou não depois que você tirar a moto. Enquanto se você não tirar essa moto, você nunca vai saber. Sempre vai ter outra prioridade e daí você nunca vai conseguir tirar. E daí eu fui lá, tirei a moto. Esse mesmo princípio eu também usei para poder abrir a mercearia. Eu só vou saber se dá certo ou não o dia que eu abrir. Eu peguei um pendrive, levei para o meu serviço e copiei todas as fotos do meu patrão da rede de supermercado aqui da cidade, de quando ele não tinha ainda essa rede de supermercado, de quando ele estava começando. E levei para minha mulher e falei bem assim, Camila, o que você acha? Ele começou do zero e hoje está com 4 supermercados aí. Você prefere ter conta e andar de carro ou você prefere ter conta e andar de bicicleta? Ela falou bem assim, Kalel, se é para ter conta, então eu prefiro andar de carro, porque se é para ter conta, vamos andar de carro, né? E foi assim que a gente escolheu, pessoal. A gente escolheu hoje. Hoje a gente tem na casa aí de 300 mil de boleto, que vence todo mês. Se eu puxar minha planilha no Excel ali, eu vou ter 300 mil de boleto, vencendo todo mês, vence 300 mil de boleto. Mais 50 mil de pagamento de funcionário todo mês que vence entre funcionário, água, luz, né? Despesa da loja, 50 mil por mês, mais os 300 de boleto. É uma conta? É. Mas eu prefiro ter essa conta e conseguir pagar e andar de carro do que dever para o cocheiro 50 reais, andar de bicicleta e ainda ter vergonha de não conseguir pagar o cocheiro que vem todo dia batendo na porta da minha casa.
Então foi uma escolha que eu fiz, simplesmente eu aumentei os valores, continuo tendo conta da mesma forma, igual você tem conta, só que a diferença é que eu tenho um padrão de vida muito melhor, né? Então, se isso daí serve de exemplo para você que está na dúvida se monta ou não monta o teu comércio, essa é a minha experiência de vida. A minha primeira mercearia eu abri sem nada, prateleira de madeira, dormia no depósito, cuidava ainda da minha filhinha ainda, ficava no caixa para minha esposa poder fazer a janta. Quantas vezes eu chegava no horário do almoço e eu pegava o arroz queimado, porque bem na hora que ela estava cozinhando o arroz, chegava a cliente e ela tinha que deixar o arroz lá para poder atender o cliente. E depois o cliente ia embora e o arroz já estava cheirando queimado. Às vezes o cliente até falava, moça, eu acho que está queimando alguma coisa. E eu chegar e ter 2 panelas na hora do almoço queimada de arroz. Então, pessoal, foi difícil o começo? Claro que foi, mas muito difícil. Foi difícil quando ela saiu, foi difícil quando a gente teve que vender a casa sem saber se a mercearia ia dar certo ou não. Foi difícil quando eu pedi a conta para ajudar a minha esposa na mercearia, sem saber depois aonde que a gente iria trabalhar se caso não desse certo. Foi difícil, cada etapa foi difícil, mas a gente sabia o que a gente queria e o investimento que a gente estava fazendo naquele ali, os frutos que a gente ia colher mais para frente. Então, se você está na dúvida desse primeiro passo, desse primeiro soco que você está levando, com pessoas te dizendo que não vai dar certo, que você não tem faro para o comércio, que você não tem dinheiro, eu abri sem dinheiro. A minha compra do mês eu colocava na prateleira da minha mercearia. E foi assim que eu fiz. Durante um bom tempo, durante uns 3, 4 meses, era minha compra, ficava na mercearia. Se o cliente quisesse comprar o meu pacote de arroz, eu vendia. Era assim que eu comecei. Daí juntei mais com os R$300 da minha casinha que eu vendi por mês e juntei mais com as 5 prestações de R$600 da minha esposa que a gente foi colocando na mercearia. Até que começaram então a passar os fornecedores e dali 7 dias de prazo, 20 dias de prazo, 30 dias de prazo. Mas até então, pessoal, era só com o que eu comprava mesmo com o dinheiro. E como eu não tinha fornecedor, eu era obrigado ainda a ter que comprar no supermercado grandão para vender na minha mercearia. Bem simplesinho mesmo, sem muito luxo. Eu vou publicar umas fotos aí durante esse vídeo aí, se vocês viram aí algumas fotos aí. Foi assim que comecei, pessoal, sem luxo nenhum. Essa foi a minha história da primeira mercearia do Jardim Esperança aí, da Rua dos Pelicanos. Beleza? Ó, quer saber como que eu montei a segunda loja e o porquê da segunda loja? Tá na outra videoaula aí em seguida aí, beleza? Assista aí.